Muito bem. Estamos aqui diretamente do estúdio Manipura, um lugar que eu elegi como templo, onde eu faço yoga com ninguém menos que a minha mestre, professora Fabrícia, proprietária e maravilhosa guiança aqui, as posturas, na respiração, na mentalização. É aqui que eu venho me desconectar com o mundo externo e buscar a paz interna para ser uma pessoa melhor a cada dia. E a gente vai gravar esse bate-papo aqui a convite da Fabrícia, ela abriu as portas do estúdio dela e a gente vai trazer um tema especial para você que está aí nos assistindo. Uma grande honra recebê-lo aqui dessa vez para gravar um conteúdo. Então, agora não só nas práticas de asana, nas trocas, nas conversas, mas também agora para esse podcast maravilhoso. Vamos deixar registrada essa conversa. Sim. E qual é o tema mesmo? Refresca a minha memória? A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios que a gente encontra para conseguir alcançar as metas que muitas vezes nós mesmos colocamos, né? A gente está num período de final de ano e é sempre um momento onde a gente revisa as metas do ano, onde a gente faz novas metas para o ano que está virando, para o ano que está chegando. Então a gente quer entender da onde que sai, né, essa vontade de fazer mais, essa vontade de prosperar e eventualmente onde que a gente não conseguiu alcançar algumas dessas metas e por quê. É uma retrospectiva 2025. Maravilhoso! Retrospectiva 2025, gostei dessa chamada. E hoje é dia 29 de novembro, falta um mês e 1 ou 2 dias para o final do ano, então ainda dá para recuperar na reta final, um mês. Eu diria que não, porque senão a gente entra nesse período onde já está todo mundo nessa vibe de correria, de corre, corre, e a gente vai querer mesmo colocar mais um ponto para aumentar de repente essa ansiedade, já que toma conta, né, dos ambientes, do campo como um todo. Ah, então vamos pra praia, né? Corta e vamos embora. Não, não, a gente segue o flow, né, entendendo aquilo que é importante ser feito, né. Eh, tem um chavão importante que fala que a gente precisa fazer o que é importante para nós, porque coisas críticas estarão sempre aparecendo no nosso dia a dia, e a gente vai deixando de lado coisas que são importantes para o nosso ser, para a nossa vida. Então eu diria que daqui até o final do ano, o que pelo menos eu vou fazer é aquilo que é importante para mim. E viu? É importante para mim vir aqui, estar aqui contigo. Então isso foi para a listinha do importante Estou lisonjeado. e não para a listinha do que é urgente, do que é crítico, do que precisa fazer. Precisa mesmo? Afinal de contas, sim, a gente quer evoluir como ser, como pessoa, a gente quer aumentar a nossa consciência, mas a gente não quer isso a qualquer custo. A gente quer viver o hoje bem, viver o hoje plenamente, com alegria. Então, eu diria que não precisa sair enlouquecidamente para cumprir aquilo que de repente não foi cumprido como foi planejado no ciclo passado. Enquanto tu falava dessa diferença entre urgência e importância, eu lembrei de um ensinamento da área da administração que eu gosto muito, que se chama gerenciamento por crise ou gerenciamento estratégico. E esse tipo de gerenciamento ele explica muito as diferenças entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Então, os países subdesenvolvidos, eles têm essa tocada no estilo gerenciamento por crise. Quando acontece uma crise, quando cai uma ponte, quando o trânsito já está caótico, daí vão consertar a ponte, vão fazer a terceira ou quarta via da estrada ou pensar em novos meios de transporte, né? Enquanto os países de primeiro mundo, os países desenvolvidos, eles fazem justamente o contrário. Eles gerenciam através de um planejamento. Então já se sabe já
que daqui a 5 anos o fluxo de carro vai estar aumentando naquela estrada por causa do crescimento populacional da cidade, e aí já se projeta uma estrada nova, um novo meio de transporte, novas linhas de ônibus ou de outros tipos de transportes, né, trens, enfim, para já comportar aquele fluxo populacional e não ter trânsito e não ter problemas, né. Não, corta essa parte, porque essa é a minha área de atuação lá na minha outra Não, profissão, mas então engrandece. continuidade do negócio. Sim, Eh, então contribui para não, o esse. problema é que dá um shift na cabeça, porque muitas vezes esse trabalho é pautado nos riscos. E nesse trabalho, muitas vezes a gente olha aquilo que tem um risco muito alto ou alto e prioriza as atividades com base nisso. E isso vale para pessoa também, não é só para empresa, né, riscos altos e um trabalho específico no nosso gerenciamento mesmo, né, de emoções e de prioridades. Sim, sim. É interessante, é interessante. Mas eu acho que a gente pode voltar para outra Não, é só a gente voltar pro pessoal. para o pessoal, é. Por isso que eu voltei pro pessoal, por isso que eu estava te falando, isso vale para o indivíduo também, esse gerenciamento de crise ou não, né. Esse gerenciamento por administração ou por crise, né, da gente não deixar que coisas ruins aconteçam para a gente tomar uma atitude na nossa vida, né. Então a gente tem esse panorama que acontece em países, eu falei muito sobre países, né, e sobre a infraestrutura de um país, mas tem a nossa infraestrutura como ser humano, né, que pode ser física, da gente estar cuidando da nossa saúde, tanto da alimentação, quanto dos pensamentos, quanto do nosso desempenho profissional, né. Então, em todos esses aspectos da nossa vida podem acontecer essas crises e a gente está trabalhando para que elas não aconteçam, ou a gente está esperando que elas aconteçam para depois remediar, né. Podem, só a gente tem que cuidar para porque quando acontece uma catástrofe, né, todos se movimentam para, de repente, reduzir os danos da catástrofe e os planos foram feitos para isso. Mas aqui no dia a dia, a gente não está vivendo uma catástrofe, a vida não é uma catástrofe, né? Ainda bem, aqui onde a gente está vivendo nesse momento. Então, é importante a gente diferenciar isso, para a gente poder diminuir um pouquinho. Então, de fato, trazer aquilo que é importante é diferente do que uma missão pontual, uma sala de crise, onde tu está trabalhando o que é crítico de fato, no meio de uma crise, né? E aqui a gente está querendo viver, né, de forma mais pautada, de forma mais equilibrada, para que quando acontecem os movimentos naturais também da vida de repente, né, sair um pouco do planejado que vai acontecer, né, a gente poder passar por isso, tendo feito o devido planejamento, mas poder passar por isso ainda num lugar de mente neutra, né, não numa mente enlouquecida, que era o que a gente tinha começado a falar: "Ah, final do ano, meta, pá", não, numa mente neutra. "Ah, é final do ano, é só mais um mês", mas é sempre tempo de rever o que eu fiz, rever o que eu pretendo fazer daqui para frente. Mas acho que tudo é válido, quer queira, quer não, acredito que a gente se complementou, né, nesses aspectos que a gente conversou. E tu conseguiu cumprir as metas de 2025? Não todas, né, houveram metas que não foram cumpridas em 2025 no meu planejamento, mas houveram muitas metas sim, cumpridas e eu tô terminando o ano muito feliz, assim, com tudo que eu consegui caminhar em 2026 25. E aí eu acho legal falar que muitas dessas metas não eram metas para fora, fazer algo, construir algo, né, estúdio, São conquistas alunos. internas. Muitas dessas conquistas que estão me deixando muito feliz, são conquistas internas. E acredito que essas são as conquistas que a gente leva para a vida,
né, as externas elas são boas, mas elas são muito passageiras, né. Logo vem outra meta que a gente quer, logo vem outro ano, e passaram-se 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas essas metas internas, do crescimento interno, do amadurecimento interno, de virtudes internas que foram desenvolvidas e olhando para trás eu percebo isso agora, essa sim eu estou muito feliz. E você? Eu eu acho que cumprir todas é um alvo extraordinário, não sei se alguém consegue cumprir todas, até porque a gente costuma mirar lá na lua, né. E mas ontem eu tive uma surpresa que não foi boa, né, eu não estava esperando nem que fosse boa ou ruim, me perguntaram qual é o meu quanto que eu estava pesando, porque eu gosto de surfar e fazer uma prancha tem a ver com o peso, né, então quanto mais leve tu tá, mais leve tem que ser a tua prancha. E aí eu falei: "Ah, 76", porque eu sei que o meu peso é 76, mas fazia um ano que eu não me pesava, e aí eu fui lá e 72. Uau! E não sei se é bom ou se é ruim, eu me sinto mais leve, mas isso é uma consequência, eu nem estava buscando diminuir o peso, né. Pra mim é bom estar mais leve, porque eu me sinto mais ágil, a gente não arrasta tanto peso, né, durante o dia, mas isso é uma consequência, eu acredito, de eu ter cortado o açúcar, de eu ter diminuído a quantidade de comida nas refeições, que não era exatamente uma meta, mas de repente se tornou, uma decisão importante no meio do ano. Não foi algo que eu decidi no começo do ano: "Ah, eu vou comer menos ou vou cortar o açúcar". Mas já faz aí quase 2 meses que eu decidi no meio do ano cortar o açúcar como meta para mim de vida, independente de começo ou final de ano, e eu sinto que esses hábitos, comer menos e cortar o açúcar, já se refletiram tanto na balança quanto na minha disposição física, mental, emocional. E tu sabe que há cerca um pouco mais de um mês, eu machuquei feio meu joelho esquerdo subindo num cavalo, e desde então, sabendo já e reconhecendo e usando também as coisas do próprio Ayurveda, né, os conceitos, os preceitos do próprio Ayurveda, eu reformulei a minha própria alimentação para reduzir a inflamação do corpo. E a gente sabe, né, que mesmo eu não tenho nenhuma intolerância, não tenho intolerância à lactose, não tenho ao glúten, mas a gente sabe que são alimentos que inflamam. Então, a primeira coisa para ajudar na recuperação do joelho, até porque eu preciso que esse joelho recupere para as minhas próprias aulas, para minha própria prática pessoal, que desde então está super adaptada, né? Eu tirei farinha, né? Comecei reduzindo muito farinha, reduzindo muito açúcar, e nas últimas semanas eu tirei, né, farinha, e eu já estou há quase 3 semanas também sem açúcar. Então estamos na mesma vibe e é incrível realmente as mudanças sutis, né, que acontecem nos nossos corpos, né, no nosso corpo físico, no nosso corpo mental, é muito nítida a diferença. E eu sinto que quando a gente vai, filtrando do que a gente vai se alimentando, a gente estava falando aqui de alimentação física, o que a gente come, mas eu vejo muito a questão da alimentação mental também. Às vezes a gente fica ali se alimentando de porcaria, de vídeos engraçados, que às vezes é bom para dar uma desafogada no fluxo da mente, mas o que que a gente está se alimentando, né? Eu estou buscando cuidar muito com relação a isso, me alimentar às vezes menos de tela, e um pouco mais de livros, né? Eu estava com muitos livros ali para ler, e às vezes a gente não se dá conta que a gente está sempre no celular, apagando incêndio, respondendo demandas, um monte de gente querendo estar falando com a gente, e aí acaba se distanciando um pouco de algumas coisas que têm uma riqueza diferente. Ler um livro lá mais profundo, mais denso, que tem 200, 300 páginas, que às vezes está ali acumulando poeira na prateleira e a gente não pegou, né? E aí, quando a gente se alimenta desse tipo de informação, isso também vai elevando a nossa consciência, né? Vai nos trazendo um pouquinho mais de clareza, vai fazendo com que a gente olhe para a vida e para os relacionamentos de outras formas. Certamente, né, até porque a gente se alimenta através de todos os nossos sentidos e não só através da boca, né. Então a gente se alimenta demais por todos esses estímulos, né. E eu diria que a gente está, inclusive, com esses, receptores, né, com os nossos sentidos receptores
extremamente, intoxicados pelo Saturado. excesso, saturado pelo excesso, né. Não é só o excesso naquilo que a gente come com a boca, mas o excesso até mesmo por, falar demais, escutar demais, como tu falou mesmo, muito celular, muita tela, olhar demais, né. O próprio excesso de trânsito para nós que estamos na urbe, né, numa cidade grande, mesmo que numa cidade maravilhosa como a nossa, tem o movimento dos carros e tudo isso traz esses excessos, né. Também estou saindo de um Vipassana, de um retiro de silêncio e jejum parcial, então tá tudo muito sensível nesse lugar, tanto da alimentação quanto dos sentidos como um todo, do próprio barulho, né, do próprio excesso de luz, às vezes. Mas eu queria te convidar a voltar um pouco na questão das nossas superações, porque se a gente falou em metas, né, a gente falou em superação. E eu sei que tu tem um conteúdo, vou te pedir para falar, sobre ele daqui a pouquinho, um conteúdo que tu vive esse lifestyle, né, de cuidar da alimentação, de cuidar do teu mental, de cuidar do teu espiritual, de cuidar do teu corpo físico, então eu te conheço um pouquinho nesse sentido, mas, eu queria puxar um pouquinho essa coisa da superação para a gente entender, da onde sai a nossa meta e no que a gente quer se superar, porque eu acredito que parte do problema está aí. Porque muitas vezes a gente busca como meta aquilo que a nossa cultura, que a nossa sociedade, que o nosso inconsciente coletivo está colocando que é uma meta. Tu falou do peso, então vou usar o peso como um exemplo, né? A meta é sempre, mais ainda acho que para nós mulheres, né, estarmos magras, né? Sempre, porque o padrão aceito é essa É, mulher e que é para o homem magra. também, né, está magro, está forte, está saudável, e com a questão do yoga, tá com a elasticidade em dia. Porque eu acredito e eu sinto muito que quanto mais alongado a gente tá, mais energia circula no corpo, né. Então, às vezes a gente tá com o corpo encurtado, a energia não tá circulando, né, o prana, como é no yoga, ele não tá circulando no corpo, porque a gente não tem aquela flexibilidade, então os nossos tecidos eles estão encurtados, então eles se comunicam muito menos, né, a gente se comunica menos com a nossa pele, os nossos órgãos também, eles acabam ficando um pouquinho mais preguiçosos, e quando a gente vai executando as torções, os alongamentos, o nosso corpo ele fica mais vivo, a gente fica com mais disposição, e a gente estava falando de todo esse lifestyle de alimentação e peso e tudo mais, porque o corpo é o nosso veículo, Sem né? dúvida. A gente às vezes entra no carro e a gente acha que o carro é o nosso veículo, mas qual que é o veículo principal? Qual que precisa estar mais redondinho, né, com o melhor combustível, com as peças todas coordenadas em harmonia ali, sem ruído, sem problema, sem tá batendo nenhuma peça. Então, às vezes o corpo tá batendo a peça ali, o fígado tá dando sinal de que ele tá fraco, ou porque a gente tá bebendo muito, ou porque a gente tá se intoxicando com alimentos gordurosos. Então, E como com que tá as o cuidado? emoções também, né? E aí a gente entra para outro aspecto. Raiva, né, toda essa que só complementando, mas pode voltar aí que estava bonito. Então eu acredito que a gente estava falando sobre esse lifestyle justamente porque ter um corpo saudável, uma mente sã, né, que vem desde a Grécia já e de outros antigos, de outras linhagens, das indianas também, é uma das coisas fundamentais que vai fazer toda a base para que a gente tenha saúde e disposição para correr atrás desses objetivos e ir atrás das nossas metas, sejam metas no esporte, às vezes, um maratonista, quero correr agora, que agora está na moda, né, correr 5, depois 10 quilômetros, depois 20, depois 42, ou de bicicleta, ou muitas vezes as metas dentro dos negócios, tem que ter disposição para ficar sentado num computador trabalhando 8 horas por dia, o teu corpo ele precisa suportar aquilo, e o que vai dar esse suporte de ir atrás dos objetivos é, na maioria das vezes, eu acredito que uma alimentação balanceada, tá com o corpo em dia através de exercícios físicos, seja yoga, seja uma corrida, seja musculação, seja um alongamento, uma aula de dança, o surf que eu gosto tanto, andar de bicicleta, Caminhar.
tá com a mente clara através da meditação, se limpar dos ruídos e, eh, absorver as informações que a gente precisa, né. Então tudo isso é o que vai dar o sustentáculo ali para que a gente possa ir em busca do que a gente quer. Eu né, assino embaixo de tudo que tu falou, lembrando também, né, que quando a gente fala de um corpo saudável, de um corpo que se nutre, né, com coisas que de fato vão te dar toda essa resiliência, toda essa força, toda essa capacidade, mas sempre lembrando e respeitando que os nossos corpos, pelo nosso próprio biotipo são corpos diferentes, né? Dentro do Ayurveda a gente tem ali os conceitos de Pitta, Vata, Kapha, e se a gente olhar para esses diferentes corpos, eles têm características muito diferentes. Então não significa só que para ser saudável precisa ser um corpo desse jeitinho, né? Não, cada um tem que achar esse lugar, né? Que para essa pessoa é saudável, né? Sim, E quando eu falo forte eu é sei, com a musculatura ideal para aquele isso, corpo, quando é alongado no sentido de perfeito. fazer aquele corpo estar adequado, É, né. eu sei que sim, porque eu te conheço, né, mas, eu achei interessante colocar para a gente deixar claro que não está colocando nenhum padrão, É, não é o né, não daquela existe não é o daquela influencer que tem 2 milhões e o teu corpo tem que ser exatamente, igual ao daquela pessoa exata. específica, ou do Schwarzenegger, É, né. porque se a gente entrar, por exemplo, no exemplo de uma pessoa cafa, essa pessoa ela pode ficar muito magra, mas ela com certeza não vai ficar uma pessoa saudável. Para o tamanho esforço que seria essa pessoa ficar slim, ela não é slim, a Com esse natureza perfil da de o metabolismo, né. biotipo não é, nem metabolismo, nem estrutura óssea, não é, né, então pode acontecer dela ficar, mas provavelmente essa também vai ser uma pessoa, né, que está com um grande desequilíbrio, talvez até nem pareça perante a nossa sociedade, mas, então isso também precisa ser avaliado, mas eu sei que o lugar onde tu fala é um lugar onde respeita essa individualidade, né. Mas eu queria puxar também para esse lugar de, será que as metas que a gente está colocando são metas que de fato são para a Fabrícia e para o Paulinho? Ou você está só replicando as metas que você passou no feed, ou que a sua família, né, num determinado momento colocou que era algo que para ser feliz era a pessoa que vivia dentro dessas características. Então eu acho que muitas vezes, o adoecimento acontece porque a gente está indo atrás de coisas que não são para nós. Né, então eu acho tão importante nesse momento onde a gente traça um novo tempo, né, então eu vou traçar metas para 2026, para a gente entender quem sou eu, o que que de fato eu quero, o que que a minha alma veio fazer, o que que pulsa meu E coração. muitas vezes pra gente se agradar, a gente vai ter que desagradar os outros. Muitas vezes, né, A meta do outro, às vezes o outro põe uma meta pra gente que não é a nossa, né. Eu sim, estava falando da família, né, porque a gente vai aprendendo dentro de casa o que que os pais querem pra gente. Chega uma hora que a gente tem que se questionar, né. O é, que que eu quero pra mim? Ou os sim. pais, ou a pessoa com quem você divide a vida, né. Lembrando que essa fase é muito marcante do 0 aos 7 anos, né, onde certamente a gente se moldou por algum motivo ali dentro da nossa própria casa e da nossa família, e muitas vezes depois, né, na adolescência, na vida adulta, muitas vezes a gente não quebrou alguns desses padrões. A gente continua arrastando corrente vida fora, né. E chega algum momento que esse incômodo ele vai aparecer, né, e muitas vezes a pessoa chega no próprio autoconhecimento por esse incômodo, que Uhum. apareceu: "Puxa, agora que eu já consegui tudo que eu queria", lembra que às vezes nem era o que eu queria, às vezes era o que eu entendi que precisava, que era bom, que era o caminho feliz. E aí quando a gente chega lá, a gente pensa: "Tá, mas eu conquistei isso e não tô me sentindo diferente, não tô me sentindo melhor", E porque às vezes não era o que tu mesmo queria, né. exato. E quais são as metas pra 2026? A gente não vai falar, né, as nossas metas Não, pessoais não. a minha é pública. Então fala, eu não vou falar não.
faturar muito, bem mais do que 2025, sempre mais, tá mais saudável, mais feliz, mais satisfeito com a vida, cair menos em tentação, e quando eu falo tentação, é tentação mental, né? Às vezes a gente é arrastado pelos próprios problemas que a gente vai criando, as nuvens elas vêm se formando e eu tendo a me apegar a elas. Então, uma meta para mim é ter mais sabedoria para filtrar as companhias, as escolhas de todas as alimentações, como a gente estava falando, ler mais. Eu não sei se eu li pouco ou muito, porque para alguns vai ser muito, para outros vai ser pouco, mas ler mais do que eu li esse ano, escrever um pouco mais. Esse ano, definitivamente, eu escrevi muito pouco, 2025. Eu que escrevi publiquei 2 livros e tinha anos que eu escrevia muito, porém, eu me descobri no vídeo nesse ano, então é muito bom. Eu estava querendo muito superar esse limite de falar com desenvoltura para a câmera, botar uma câmera na minha frente e falar. Eu sinto que hoje é uma linguagem nativa das pessoas que querem divulgar o próprio trabalho e disseminar as próprias ideias. A gente saiu muito da questão escrita. Antigamente as redes sociais eram uma foto e um texto, e aí os textos eram mais valorizados quando eu escrevia mais, e agora os textos estão perdendo um pouco de força e o formato mais aceito de comunicação é esse formato de falar. Então eu sempre tive essa dificuldade também, que eu acredito que é um calcanhar de Aquiles de muita gente, falar com clareza, se expressar bem, ter mais vocabulário. E eu senti que eu desbloqueei uma chavinha agora nos 45 do segundo tempo de 2025, e eu sinto que é algo que vai me acompanhar para 2026. Então, escrever mais os meus textos para poder ter mais clareza na hora de gravar os vídeos, e estar sempre gravando vídeos melhores para que as minhas ideias estejam chegando em mais pessoas e vendendo mais livros, que inclusive tem muitos livros lá em casa para vender. Compre o seu. Comprem, vale a pena. Eu já tenho o meu, já comprei. Tu falou ali, né, que os textos cada vez menos, né, e com o próprio advento da inteligência artificial, cada vez menos, né, o texto eu acho que vai ser valorizada a escrita, né, porque aí ali com a própria inteligência já está tão prático e criativo, né. Mas por falar em criatividade, e a gente estava falando na questão de metas e na superação, ou seja, conseguir de fato cumprir, superar as expectativas, as nossas internas em relação às metas, eu tenho 2 conteúdos, assim, que eu vejo uma relação muito próxima, que é do Como Superar Seus Limites Internos, do Steven Pressfield, e ele fala algo que é bem interessante no livro dele, que ele fala: "Olha, se você está aqui, né, e quer subir para cá, num degrau, né, numa rampa, vai ser muito difícil. E esse subir pode ser em qualquer nível, pode ser no nível do autocuidado, pode ser no nível da formação acadêmica, pode ser no nível do próprio relacionamento, da maturidade de um relacionamento, né? Mas para você descer é muito fácil, é muito tranquilo. Estragar a dieta é facinho, né? Muito fácil. Quando vê, se perder o foco, se perder a presença, quando vê, a gente já botou o docinho Ficar na vendo boca. televisão e rolando a tela do celular é bem mais Isso. fácil do que ler um livro de 400 páginas com conhecimento técnico que vai te deixar mais preparado para a vida. E ainda, segundo esse autor, em relação aos nossos relacionamentos, se a gente estiver subindo, certamente quem está à nossa volta vai achar ruim algumas dessas pessoas. Por quê? Porque vai de alguma forma, mesmo que indiretamente a pessoa não vai perceber que é por isso, a pessoa vai ficar incomodada, porque ela não está fazendo o trabalho interno dela, superando seus limites mais internos. Isso é uma manifestação de inveja, né? Eu falo no meu livro sobre isso, que a inveja é um veneno. Quando alguém está fazendo algo que tu gostaria de fazer e tu não está se permitindo fazer ou não está se dedicando a fazer aquilo, e tu vê outra pessoa fazer, tu tem 2 opções: ou abençoar a prosperidade que ela está colhendo, que era a que você gostaria de estar colhendo, e tentar aprender com ela como chegar lá, ou
ir para essa miséria que é a inveja de amaldiçoar o sucesso do outro, que você não teve a capacidade de se colocar em movimento para ir naquela direção, né? Perfeito. Então tem esses 2 lugares, né, que é essa resistência que ele coloca, tanto a sua interna, quanto a de todos ao teu redor. Então você tem essas 2 para superar quando você está, né, ladeira acima. Se Subindo. você está ladeira abaixo, não tem problema. Isso aí tá cheio de gente para nos levar, né? Exato. E a gente tem feito uma leitura coletiva aqui nas aulas de segunda à noite, de um conto, né? E um conto recente que a gente viu é o capítulo 10 do Mulheres que Correm com os Lobos. E nesse capítulo, a autora estava falando da nossa vida criativa, né? E eu acho que faz uma relação muito direta com a questão toda da superação de limites e a gente viver uma vida feliz e abundante. Porque no fim das contas, todos nós estamos em busca da felicidade, todos nós estamos em busca da alegria, todos estamos em busca de mais paz e mais harmonia, né? Então, para viver essa vida criativa, eu preciso de muita presença. E eu preciso também superar os meus limites e preciso também superar o nosso velho hábito de buscar respostas fora de nós. Sim, fora de nós existem amigos especiais que nos dão a mão, que nos impulsionam, que nos ajudam, como você é para mim, um amigo dessa forma, desse jeito, Paulinho. Obrigado. E é importante mentores, existem pessoas que nos apoiam e é muito bonito isso, mas também existe um caminho que precisa ser trilhado só, na solitude, Por dentro. por dentro. E E aí tu estava falando das tuas metas, e eu te diria que para mim, 2026, as minhas principais metas são continuar esse lugar de trabalhar virtudes, né, de me de autodesenvolver, crescer internamente. de trabalhar cada vez mais uma mente neutra. Tá tudo bem como está. Eu posso desejar coisas a mais, sim, mas está tudo bem. Choveu, que bom choveu. Tá sol, que bom tá sol. Gravamos, que bom gravamos. Não gravamos, que bom também. Não gravamos. Gravaremos amanhã. Né? Uma mente neutra é de fato uma pessoa que exerce, que exercita o contentamento. Então, para 2026, uma das minhas metas é exercitar muito mais o contentamento. Enquanto tu falava sobre essa busca que a gente busca externamente, a gente poderia estar buscando mais internamente, me ocorreram algumas situações da minha vida. Uma delas eu estava tentando resolver um problema. Há uma semana, eu acho, batendo cabeça e não consegui, tentava. E aí, de repente, eu estava falando com um amigo, daí eu pensei, vou perguntar para ele, vai que ele sabe. E aí ele falou, faz isso. E era exatamente o que eu estava precisando fazer, e foi dito assim com uma naturalidade, com uma facilidade, que eu fiquei pensando: "Nossa, era só perguntar para ele". Tava tão perto a resposta, né, de um dos meus melhores amigos, era uma informação que eu precisava. Então, às vezes, essa busca externa, ela traz algo que aponta para dentro de nós, e a resposta está dentro. Mas muitas vezes a gente tem esses guias externos, que são os nossos amigos, que é o que tu representa para mim como mestra de yoga e mestra espiritual, como tu falou que eu represento para ti em alguns momentos. E tem um outro livro que eu gosto muito, que se chama A Arte do Impossível, do Steven Kotler. E ele tem uma frase que eu gosto bastante, que é a seguinte: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. E isso abre um campo de visão para todas as áreas da vida. Eu gosto muito dessa frase porque, para mim, ela quer dizer o seguinte: se eu falo português, eu consigo me comunicar com os portugueses de Portugal, com alguns outros países e com os brasileiros aqui no Brasil. Se eu falo 2 idiomas, o meu mundo já se amplia. Eu posso ir para outro país e me tornar um nativo ali, pelo menos
enquanto estou me relacionando com as pessoas com mais facilidade, eu não vou ter dificuldades. Se eu começo a entender de tecnologia, eu vou falar com as pessoas que entendem de tecnologia. Então são linguagens que a gente vai se aprofundando e o nosso mundo, ele vai se diminuindo, né? O mundo ele vai ficando menor para a gente, porque a nossa capacidade de entender o mundo, ela vai se ampliando. Então, quanto mais linguagens eu vou absorvendo, às vezes a linguagem da medicina, ou a linguagem da nutrição, ou a linguagem do Ayurveda, então a gente vai acrescentando linguagens para o nosso repertório interno e o nosso mundo ele vai se ampliando, as janelas de oportunidade elas vão crescendo. E quando a gente vai conseguindo se comunicar com essas pessoas novas que vão surgindo através desses novos assuntos, dessas novas linguagens, a nossa capacidade de se compreender e compreender o mundo, ela acaba se tornando muito melhor, né? E eu adorei esse ponto que tu trouxe, porque também nos relembra de algo muito importante que, além da gente aprender outras linguagens, como você bem citou, da gente também se permitir interagir com pessoas que são muito diferentes da Coisas gente, novas. né? Ou seja, E isso também é superar um limite. eu sou da linha do yoga, eu sou da linha do Ayurveda, do autoconhecimento, da filosofia, da tecnologia, mas de repente, quando eu interajo por algum motivo com pessoas que não conversam essa linguagem, é tão rico eu escutar, eu adentrar nesse outro campo. É uma nova linguagem. Isso. E também é uma forma da gente estar aberto para a vida, também é uma forma da gente exercitar a nossa capacidade de viver fora do automático, né? Fora de estar adormecido, de estar. Como que fala quando a pessoa está acamada? De estar vegetando, Uhum. né? Eu gosto muito daquela autora Ana Cláudia Arantes, do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e de outros títulos que ela tem também. E esse livro é um bálsamo assim para a vida. Ele vai falar de morte, mas ele é um chacoalhão, né? E ela fala que muitas vezes a pessoa não está ali no leito de morte, ela está viva, mas ela tá viva, mas ela está anestesiada. Uhum. Ela não está vivendo, ela só está vendo a vida passar, Existindo. perdida nos afazeres da vida. E eu te falo isso porque isso são coisas que eu venho ganhando nos últimos anos e com certeza vai estar lá nas minhas metas para o ano que vem. Ou seja, eu não quero estar cheia de coisa para fazer. Por isso que eu te falei que até o final do ano não dava para cumprir a meta do ano todo, o que Sim. ficou para trás. Por quê? Porque eu não quero estar cheia de Eu coisa quero para ter fazer. respiros para curtir, Eu para quero só ter tempo contemplar a para natureza. não fazer, para cuidar da minha casa, para mudar as coisas de lugar, para curtir a minha filha que ainda, né, tá em casa, é pequena. E a gente cuidar quando a gente olha essas metas de vida, porque se essas metas de vida nos deixarem tão enlouquecidos, sem a gente poder ter tempo para nada, só para poder cumprir essas metas, eu acho daí que tem alguma coisa errada. Então achei muito interessante também essa coisa que tu estava falando de ter outras linguagens e se permitir, porque a vida acontece nesse pulso onde a gente se permite, né, escutar, falar e a gente se misturar em outros ambientes que são diferentes da nossa bolha, né, da nossa caixinha. Eu quero deixar uma dica para de repente quem está nos assistindo pegar um livrinho, colocar um sonzinho de natureza, quem sabe, Uma cachoeira, uma chuva. ou um som que a pessoa curta escutar, né, uma frequência. Eu tenho uma playlist, vou deixar na descrição do vídeo. Show, Tem show, bastante fogo e natureza, trovão. arrasou. E escrever as metas do próximo ano, Com uma vela acesa, eu ótimo. gosto muito de vela. Eu amo vela, né? Tudo isso que nos leva a ritualizar a vida, né? Eu curto e acho que é importante.
Talvez se a gente estivesse vivendo lá na natureza não precisaria, mas como a gente está vivendo aqui, tudo isso que nos ajuda, né, a conectar com os elementos e lembrar quem nós somos, né, e escrever, né, os nossos objetivos de um lugar de muita presença e entendendo se uma vez cumprido aquele check daquele objetivo, se aquilo ali vai me levar a ter uma sensação de completude quando cumprido, de alegria, de paz, de amor, do amor a todo tempo. Eu acho que isso é o mais importante nas Muito bom. nossas no nosso planejamento para o próximo ano. Eu tenho um exercício para incluir nesse ritual aí, para quem se sentir convidado também, que é muitas vezes a gente carrega algumas mágoas com algumas pessoas que a gente acredita que nos feriram, que nos fizeram algum mal e a gente vai carregando uma memória carregada, pesada dessa pessoa, a gente não perdoa ela internamente, a gente fica com aquele diálogo assim dentro. Pô, por que que essa pessoa fez isso? Por que que ela agiu dessa forma comigo? Então, reserva uma página dessa carta que você vai escrever com seus objetivos para dizer o que você aprecia nessa pessoa, coloca coisas boas dela nessa carta, os talentos dela, porque a gente fica reclamando às vezes muito da atitude do outro, o que que ele poderia ter feito de melhor, o que que a gente não gosta no outro, e às vezes quando a gente faz um elogio, a gente vê essa pessoa com uma outra perspectiva. E isso foi uma ferramenta que me curou bastante. Eu fui convidado uma vez a escrever uma carta para uma pessoa importante na minha vida e eu tinha muita mágoa dentro de mim. E na hora que eu fui escrever, eu não escrevi nada de ruim. Eu escrevi só coisas boas sobre essa pessoa e aquele sentimento dentro de mim acabou se transformando. Então, se você tem alguém que você tem pensado com não tanto carinho, que já foi uma pessoa que representou muito para você, mas que agora, segundo o seu julgamento, cometeu alguns deslizes, é uma oportunidade para escrever uma história nova. Não com ela propriamente dito, mas com relação ao que você sente sobre ela, o que você sente dela, né? A sua relação com o seu próprio sentimento. Então esse é um exercício bem legal para fazer no final do ano e liberar. Eu gosto muito de uma frase que eu falei nos últimos Bastidores do Amor, que é um projeto que eu e a Fabrícia a gente tem junto, que é perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que esse prisioneiro era você. Então, muitas vezes a gente não perdoa uma pessoa e a gente está carregando esse peso dentro da gente, né? Então deixa aí. Que lindo. Melhor encerramento. Namastê. Namastê, finalizando ao melhor estilo Manipura. Ê! Namastê, gente. Então é isso, finalizamos essa transmissão galáctica aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tem outros vídeos aqui no canal para quem quiser comprar os livros Amor a Todo Tempo e Despedaços. O site é amoratodotempo.com. Lá tem muito mais informações sobre mim e sobre os livros. E quem quiser fazer aula aqui em Florianópolis de yoga no Estúdio Manipura, Entre em contato conosco, manipurayoga.floripa. Temos algumas jornadas também, retiros no Brasil, fora do Brasil também. Em abril estaremos no Peru. Então, entre em contato conosco. Temos várias atividades. até a próxima. Até. Gratidão. Muito bem.